Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai comparar alguns pontos relacionados a La Rioja e Santo Tomé, as duas cidades que possuem sede da Fundação Barceló e que não são, obviamente, em Buenos Aires. A Fundação Barceló, como vocês sabem, é a universidade para onde eu fiz a minha transferência e vou começar as minhas aulas daqui a alguns dias. Talvez vocês notem um pouco de eco aqui nesse ambiente, mesmo eu segurando meu celular que está gravando o áudio aqui do lado, mas é porque o meu apartamento está um pouco vazio desde que eu fiz a minha mudança, mas tudo bem. Só antes de falar sobre alguns pontos relacionados a isso, eu queria comentar algo relacionado ao último vídeo que eu publiquei muito de urgência, na segunda-feira à noite, depois das prévias das eleições argentinas, que justamente trouxe aí uma grande modificação no mercado internacional, no câmbio, melhor dizendo, e muita gente acabou criticando pela questão de esquerda, direita e política, esquerdista e não sei o quê, e questionando Macri, não sei o quê. Eu acho que grande parte das pessoas que fizeram esse tipo de comentário tem que se acalmar bastante e aprender a respeitar um pouquinho, né? Porque naquele vídeo eu não desrespeitei nenhuma visão política de absolutamente nada. Mas enfim, voltando ao assunto de hoje, a ideia de comparar não é comparar a instituição em si, porque é a mesma instituição, então por conta disso a qualidade acadêmica ela é a mesma, né? Obviamente são professores diferentes, mas enfim, a gente tem um ponto relacionado aos professores justamente para comparar. Mas num grande geral, quando a gente tem que pensar nas duas sedes da Barceló que não ficam em Buenos Aires, a de Santo Tomé e de La Rioja, a gente tem que entender que o que vai diferenciar elas vai ser muito mais a questão de qualidade de vida que essa cidade proporciona. Então, para a gente ir comparando algumas questões, eu não vou fazer comparativo, na verdade, simultâneo. Eu vou fazer uma listagem de benefícios e malefícios com relação a La Rioja e depois a Santo Tomé. Não, obviamente, pela minha visão, porque eu não conheço La Rioja, mas eu tive conversando com alguns alunos. Obviamente, a gente tem que entender que essa listagem ela foi feita com base em opinião de alunos da Barceló, tanto de Santo Tomé como de La Rioja, e justamente isso não vai ser a opinião de 100% dos alunos da Barceló, e a gente tem que saber, obviamente, colocar na balança e conversar com mais gente, procurar a segunda, terceira, quarta opinião sobre o assunto, e como eu também falei, no vídeo sobre medicina na Argentina e no Paraguai, a gente tem que colocar na balança o que é melhor pra gente, né? Mas enfim, vamos lá. Começando por La Rioja. Por que é uma vantagem estudar lá, né? Uma vantagem que me comentaram é que o valor da mensalidade de La Rioja ele é mais baixo. Por algum convênio, por alguma coisa do tipo, ele é mais baixo do que a sede de Santo Tomé e de Buenos Aires. Não sei ao certo o valor porque não me passaram, mas eu já tinha visto isso que realmente é um pouquinho mais barato lá. Mas quando a gente vai falar sobre a questão de a cidade e quanto você vai gastar para morar, isso não é tão proporcional a uma cidade pequena, porque eles falaram que a cidade é pequena, que existe uma boa qualidade acadêmica na instituição, porém que o valor de aluguéis é alto. Por exemplo, um apartamento de um quarto está saindo por aproximadamente 7 mil pesos, 2 quartos por 9 e 3 quartos por 15 mil pesos. Lembrando que, obviamente, hoje esses valores estão bastante defasados e eles provavelmente vão sofrer alterações nos próximos dias e nos próximos meses por conta da desvalorização do peso que houve essa semana, mas para vocês terem uma noção de quando a pessoa me falou isso significava aí em torno de R$700 para um apartamento um pouquinho menos de um quarto, um pouco menos de 900 para um apartamento de 2 e um pouco menos de R$1.500 para um apartamento de 3 quartos. O custo de vida ele é alto na questão também da alimentação. Por quê? La Rioja, se vocês pegarem no mapa e se eu conseguir lembrar na hora da edição, eu vou colocar aqui para vocês. La Rioja fica muito próxima do deserto do Atacama, ela fica muito afastada da cidade de Buenos Aires e dos grandes centros. La Rioja, não lembro exatamente a população, mas é uma cidade aí de uns 150 mil habitantes, provavelmente. E justamente por conta dessa distância dos grandes centros e das grandes produções de alimentos, o alimento se torna mais caro, justamente por conta do transporte, e alguns que são relacionados à agropecuária chegam com uma qualidade não tão boa, na opinião dessas pessoas, né, gente? Lembrando disso.
Comparando, obviamente, também com os custos de Rosário de Buenos Aires para os produtos, que, ao meu ver, já são bastante caros. E retomando algo relacionado a aluguéis, o reajuste lá é semestral, não é como em Rosário que o reajuste é anual, por exemplo. O salário da província também, para quem tem pretensão de terminei a faculdade, eu vou continuar trabalhando aqui enquanto eu não aprovo o Revalida, que é algo que muita gente acaba fazendo. Os salários são muito baixos, até para quem realmente está indo e precisa trabalhar. Ele falou que o salário na província é muito baixo comparado com as outras cidades da Argentina. E obviamente falando sobre questões que vão além do dinheiro, a gente tem que falar do clima, que é algo muito importante para diferenciar as duas cidades. No inverno, La Rioja faz 2, 3 graus, com sensação térmica muito mais baixa do que isso, porém no verão, por ter um clima semidesértico, ele pode chegar a 52 graus de térmica. Algo importante destacar também, que quando eu fiz essa listagem aqui, que foi no domingo passado, eu entrei pelo aplicativo do celular para ver qual era a umidade relativa do ar naquele momento. E a umidade relativa do ar naquele momento era de 20%, ou seja, o clima é muito seco. E justamente pela questão das distâncias serem muito grandes, acaba se tornando muito caro para você se locomover, tanto internamente na Argentina, se preciso resolver um trâmite em Buenos Aires, por exemplo, é muito caro e, consequentemente, também é muito caro para você ir para o Brasil. Mas tem a vantagem de que o custo da mensalidade da faculdade ele é mais baixo e a instituição é muito boa porque segue o mesmo plano de estudos. Já falando um pouco sobre Santo Tomé, ela tem o mesmo custo de vida basicamente que o Brasil, justamente por estar pegadinho na fronteira. A gente tem que entender que Santo Tomé, que fica na província de Correntes, não a que fica na província de Santa Fé, né? É uma grande confusão que muita gente acaba fazendo, fica na fronteira com o Brasil, só tem o Rio Uruguai que divide as duas cidades, então com 10 quilômetros do centro de Santo Tomé, tu tá no centro de São Borja, aqui no Brasil. Faz com que o seu custo de vida, mesmo morando do lado argentino, acabe barateando muito, porque você consegue fazer as suas compras do lado brasileiro e pagar o valor que a gente tem de produtos brasileiros. Em vez de você pagar 70 pesos numa caixa de leite, que hoje está aí pelos seus R$5, você vai pagar R$2,40, que é o valor que está aqui em São Borja, por exemplo. E isso é só um exemplo que eu sempre dou, mas que se replica para basicamente todos os produtos, fazendo com que o seu gasto mensal seja muito mais baixo. O valor dos aluguéis, comparando com alguns colegas meus que eu vi no nosso grupo do WhatsApp da Barcelô, da sede unicamente de Santo Tomé, que eu vou deixar o link aqui embaixo, analisando assim, comparando, os valores são muito parecidos, tá? Comparando Santo Tomé com La Rioja. Porém, aqui você tem a possibilidade de morar do lado brasileiro e os valores são mais baixos, tá? O valor de um apartamento de 1 quarto tá por aí pelos seus R$500, o de 2 quartos pelos seus R$700, R$800. Obviamente você pode encontrar mais baratos e mais caros dos dois lados da província, isso é só questão de procurar. Mas Santo Tomé é uma cidade bem pequenininha, tem 20 mil habitantes. Já São Borja tem 70 mil, então tem um pouquinho mais de disponibilidade. O clima se assemelha muito ao que a gente tem basicamente em todo o sul, sudeste do Brasil. Obviamente hoje de manhã, por exemplo, estava fazendo 1 grau com uma geada bem grossa por todos os lados, né? Obviamente o inverno tem os seus dias de frio muito intenso, mas no verão também faz bastante calor, porém não é com a umidade tão baixa como é o caso de La Rioja com 20% de umidade. Aqui, no mesmo dia em que eu estava fazendo a listagem para La Rioja, a umidade era de 70%. Então acaba que se sente de maneira diferente a temperatura. E já que a gente falou sobre viajar para casa, viajar para a sua parte do Brasil onde você mora, de onde você é, melhor dizendo, se torna mais barato porque, por exemplo, aqui o aeroporto de São Borja ele vai ser reativado e já saiu o valor das passagens daqui para Porto Alegre, saindo R$230 e depois você faz conexão para o resto do Brasil. O voo vai ser com a Gol aqui. Algo importante de destacar também sobre a diferença na questão aí já acadêmica entre as duas cidades, as duas sedes. A sede de La Rioja, ela tem uma estrutura que é um pouco mais ampla, porque a menor sede é justamente a de Santo Tomé, tanto em número de alunos como na estrutura física mesmo, o que não deixa nada a desejar. Tem a estrutura completa que uma faculdade de medicina precisa ter. Porém, La Rioja, ela tem na mesma cidade a Universidade Nacional de La Rioja, que também tem medicina. Ou seja, isso significa que os hospitais de La Rioja eles vão estar dividindo os seus espaços de aprendizagem por duas instituições. Já aqui, o Hospital São Juan Bautista, ele é única e exclusivamente
para Barcelona, certo? Ele atende a cidade de Santo Tomé e, além disso, existe uma gama bastante grande, isso eu falei já para vocês no vídeo anterior sobre a Barcelona, que vai estar linkado aqui em cima em algum lugar, que os alunos eles podem fazer práticas não só em Santo Tomé, mas eles podem fazer em Japejú, Virasoro, em Posadas, em Corrientes, em Formosa, em várias cidades do norte da Argentina, na parte mais próxima à fronteira, o qual faz com que a gama de opções de hospitais e policlínicos para você fazer prática seja muito maior. Obviamente, em alguns casos a pessoa tem que viajar, mas geralmente o que as faculdades de medicina na Argentina fazem quando o aluno tem que viajar é coloca uma carga horária maior para aquele dia e diminui a quantidade de práticas, digamos, em uma semana. Em vez de você fazer, 4 práticas de 2 horas, você faz uma prática de 8, por exemplo, que no final das contas, na carga horária, é a mesma coisa. E obviamente, por conta disso, você tem muito mais liberdade para poder fazer as suas práticas, porque aquele médico que está atendendo naquele hospital, ele está tendo dedicação exclusiva para você, para a sua turma de 5º ano, por exemplo, e não para a turma de 5º ano da Barcelona, para a turma de 5º ano da Nacional, enfim, esse tipo de situação. E aí uma questão um pouco mais delicada, que é como eu falei no início do vídeo, isso a gente tem que entender que vai depender de cada um. Mas no nosso grupo de WhatsApp da Barcelona de Santo Tomé, a gente está vendo um grupo relativamente grande, digamos, de alunos da sede de La Rioja que estão decidindo fazer essa transferência para cá, para Santo Tomé, para poder morar no Brasil, ter um custo de vida um pouco mais baixo, porque não estão se adaptando com a questão do clima, em primeiro lugar, e com a questão dos reajustes por conta da inflação. E muito provavelmente com o que aconteceu nas eleições primárias da Argentina, sem politizar e sem partidarizar aqui, ok? Sobre o que aconteceu e o que isso acarretou na questão do câmbio e na questão da inflação, e está ainda sendo vistos os efeitos, que vão ser de longo prazo até as eleições definitivas, que são em outubro. Acreditam que vale mais a pena se fazer a faculdade aqui para ter um custo menor e uma qualidade de vida maior. Mas, obviamente, você é quem tem que colocar na balança. Existem vários canais que eu já vi que falam sobre medicina em La Rioja, na Barcelona, então vocês podem dar uma olhada lá, é só jogar aqui no YouTube, na barrinha que está aparecendo aqui em cima, provavelmente, que você vai encontrar, justamente para ter essa outra visão sobre alunos que estão estudando lá e quais são as vantagens. Porque eu posso vir aqui e eu posso falar várias coisas muito boas sobre Santo Tomé, comparar, obviamente, com La Rioja e com o que eu tenho ouvido falar dos alunos que estão lá e que estão pensando em sair de lá, mas nada melhor do que falar com gente que está lá e que está gostando de lá e que tem mais tempo de experiência lá, para justamente poder dar essa segunda visão e para que você possa analisar aí o que é importante para você. Algo que eu conversei hoje de manhã também com uma outra pessoa é que a vantagem de você estar aqui e poder morar do lado brasileiro é que você, por exemplo, aconteceu hoje de manhã, que era uma enfermeira que veio falar comigo. O fato dela ser enfermeira formada no Brasil com mestrado e tudo mais, isso vai gerar muito mais possibilidade dela trabalhar do lado de São Borja e aí acabar compensando os seus gastos e podendo viver e trabalhar e estudar, obviamente, sabendo equilibrar tudo isso. É muito mais fácil aqui do que em La Rioja, que você tem que, obviamente, passar por todo o seu processo de validação de título. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se caso você é estudante de La Rioja e quer adicionar algum ponto positivo ou negativo, coloca aqui embaixo também. Se você é estudante de Santo Tomé, coloca aqui embaixo também a sua opinião. Estamos abertos aqui a conversar e dialogar sobre todos os pontos positivos e negativos, porque sabemos que todas as 3 sedes têm seus pontos positivos e negativos. Isso é importante, eu espero que vocês tenham escutado essa parte. Mas enfim, a gente se vê no vídeo da semana que vem. Deixem aqui embaixo sugestões dos vídeos que vocês querem ver nas próximas semanas. E a gente se vê por aí, aparecendo em algum dia da semana com algum vídeo. Espero que com notícias boas sobre a Argentina. Até mais, tchau!